Nessa quinta-feira, nós vamos falar sobre saúde auditiva. É algo importantíssimo quando a gente fala da nossa saúde auditiva, muitas vezes um assunto relegado a segundo plano, algo que a gente não vai se apercebendo e quando percebe, muitas vezes já está num grau que é difícil de reverter. Portanto, importantíssima a nossa conversa de agora com a Michele Zancanella. Muito bom dia, Michele, da Clinitim. Muito bom dia, Odair, bom dia, Aldori, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Olha, a gente já conversou muito com a Michele por aqui, mas eu vou começar com uma pergunta mais intimista aqui, Michele. Quem é a Michele Zancanella? Então, já conversei bastante, assim, como o Odair comentou, só que muita gente ainda não sabe quem é Michele Zancanella, né? Michele Zancanella é gaúcha, formada pela Universidade de Passo Fundo em fonoaudiologia, no Rio Grande do Sul, tá? Trabalha à frente da clínica Clinitim, desenvolvendo a parte de reabilitação auditiva e avaliação auditiva. Então, para quem ainda não sabe, estou à frente da clínica Clinitim, tocando essa parte da audição, tá? Sou pós-graduada na área de reabilitação auditiva, meu enfoque de estudo é todo direcionado para isso, exatamente para que o paciente que chegue até a clínica tenha o melhor que ele possa ter. E a Clinitim, claro, oferece muitos serviços aí para a comunidade, os principais serviços. Vamos lá então. Os principais serviços são na área de fonoaudiologia e nutrição. Na área de fonoaudiologia, temos 3 fonoaudiólogas que atendem os mais diversos tratamentos, desde a parte de reabilitação auditiva, desenvolvida por mim, e avaliação, e também a parte de terapia, que é desenvolvida por outras profissionais. Terapia para autismo, terapia para a parte de trocas na fala, para quem tem problema por respirar muito pela boca, para quem tem alteração por demências ou então Alzheimer, Parkinson, então todo esse acompanhamento que muitas vezes o médico prescreve, um acompanhamento fonoaudiológico, a Clinitim vai estar oferecendo com a melhor qualidade possível à região. Esse negócio de quem respira muito pela boca, é normal que quem faça isso também tenha problema de roncar à noite pelo fato de respirar pela boca? Perfeito. Por quê? Porque quando a gente respira pela boca, a gente acaba fazendo com que a musculatura, o tônus muscular dos músculos da boca fiquem muito flácidos. E acaba que quando a gente dorme, esses músculos flácidos se movimentam de uma forma que não seria esperado, né? Então, quando a gente está com eles todos tonificados, a tendência a eu não roncar é muito maior, tá? E se eu respiro de forma nasal, que é o correto, a tendência a tudo estar ali perfeitinho é muito maior. Então, se eu respiro de boca aberta, a posição dentária pode estar sendo alterada, então eu posso ter um problema de mordida aberta, que é aquela boquinha que não fecha totalmente. Posso ter problema da língua ser muito hipotônica, ou seja, muito flácida também. Então, quando ele fala, não é uma fala clara. Isso tudo relacionado ao simples fato de eu respirar pela boca, tá? E qual é o tratamento para isso? Aí, assim, primeiro a gente faz uma avaliação para ver se o paciente tem alguma questão de hipertrofia de adenoide, né? Então, o otorrino faz o exame, solicita o exame onde é feita essa avaliação. E se não for relacionado a isso, muitas vezes é só questão habitual, né? Então, eu nunca pensei, eu nunca tive o hábito de saber que a língua tem que ficar na posição certa e que essa língua tem que ter exercícios para que ela fique tonificada e fique na posição certa. Então, é feito exercícios, né? Aonde a gente consegue fazer com que a linguinha, seja criança ou adulto, a gente tem muito paciente adulto que passou por tratamento ortodôntico, ou seja, foi no dentista, botou o aparelho e os dentes voltaram a estar como estavam antes do aparelho. E muitas vezes é pela questão de musculatura, falta de tonicidade. Muito interessante. E quais são os exames que os nossos ouvintes podem realizar também lá na Clinitim? Porque você falou do serviço, mas tem muitos exames que podem ser realizados por lá. Exato, Odair. Temos a parte nutricional, né, que as meninas fazem os exames relacionados a isso, avaliação de gordura e todo o processo que é necessário para um tratamento direcionado à nutrição, né, avaliação nutricional, e temos os exames relacionados à audição. Então, para aquele paciente que está com dúvida se está ouvindo bem, se está com dúvida se está com uma inflamação no ouvido e tudo mais, a gente tem exames específicos para isso. Exames que identificam se temos uma perda, qual o grau de perda, exames que identificam se eu tenho uma inflamação, se essa inflamação já está curando ou ainda está em processo inflamatório.
Esses exames chamam-se audiometria tonal, audiometria vocal e imitanciometria, que a gente já conversou outras vezes explicando eles mais pontualmente, né? Mas são exames de suma importância e que eu falaria assim, que para qualquer coisa que se relacione à audição, eles são o nosso ponto-chave, né? São o arroz com o feijão que a gente precisa para fazer. E além, as pessoas que estão ouvindo a gente vão pensar, bom, mas eu quero fazer uma consulta, será que a Clinitim só atende particular, atende algum plano, algum convênio, como é que funciona? Perfeito. Nós atendemos hoje em Timbó particular pela Unimed, tá? Então, assim, como a gente sabe que a Unimed é muito forte na região, né? A gente tem um plano bem forte com eles também, a gente consegue dar uma assistência muito boa a eles na parte nutricional e na parte de terapia, tá? Na parte de avaliação auditiva, a gente atende por vários planos, aonde também o paciente consegue, caso ele tenha necessidade do aparelho auditivo, aparelhos auditivos com desconto, caso tenha o cartão Bom Doutor, o plano Boa Vida, o Guia Saúde Web, Santa Catarina. Então, são vários e fora todos os sindicatos que a Clinitim também tem parceria. Muitas vezes o paciente chega com um valor mais alto de exames e devido a ele ter algum desses, a gente consegue um valor bem mais acessível. Então, é importante sempre ligar, pedir se a gente consegue algum desconto, que a gente sempre dá um jeitinho para tentar atender esse paciente. Muito bem, Michele, é o seguinte, vamos falar um pouco aí da sua área de atuação. Você já deu um pouco do seu currículo aí, mas a gente sabe que é voltada para reabilitação auditiva, especialmente utilizando aí os aparelhos auditivos. É um assunto que tem se destacado aqui na nossa região, especialmente a Clinitim tem se destacado aqui na nossa região. Explica aí para os nossos ouvintes como é que é desenvolvido esse trabalho, então. Perfeito. Primeiramente, Odair, eu gostaria de agradecer, né, a cidade de Timbó e também região, porque assim como eu falei lá no princípio, eu sou gaúcha e me mudei para cá fazem nem 2 anos, né? E fui muito, muito bem recebida e muito bem acolhida por toda a população de Timbó e região também. Então, agradecer principalmente aos pacientes que confiam e confiaram no meu trabalho e fazem muitas vezes a indicação para outros pacientes que a gente está recebendo. Gostaria de explicar um pouquinho como é que funciona chegar na Clinitim para descobrir se você tem uma perda auditiva e como é o passo a passo após isso. Quando o paciente chega para fazer uma avaliação auditiva, essa avaliação ela é sem custo. Então, a gente faz uma avaliação onde eu converso com o paciente para entender se ele é. Se eu pegar o Odair, é totalmente diferente muitas vezes de um idoso que já se aposentou e está em casa e a rotina dele é ficar assistindo TV, né? Então, eu tenho que entender as rotinas e entender que cada paciente tem uma necessidade. Isso é feito por meio de uma conversa. Muitas vezes o familiar vem junto e a gente explica para o familiar a importância de estar buscando um tratamento ou não, né? Nesse mesmo atendimento eu faço os exames, aonde são então identificados qual o grau de perda, configuração de perda e toda essa parte de necessidades que o meu paciente tem. E após então a gente conversa sobre a possibilidade da adaptação do aparelho auditivo. Ele terá a possibilidade também de fazer uma experiência domiciliar, aonde ele fica em casa com o aparelho auditivo, vê se ele se adapta, vê o que ele sente de benefício, para daí sim conversarmos sobre a parte de aquisição, né? Então, eu sempre falo para o paciente que a perda auditiva ela é uma ponta de um iceberg, né? Então, a gente muitas vezes assim, mas ele só não escuta. Não é assim, a gente sabe, cada dia tem estudos novos relacionados à questão de perda auditiva com demências, ou então Alzheimer, ou coisas mais sérias. Então, eu tenho que entender que não tratar é ter um problema futuro muito maior. Não tratar não é uma alternativa. Não é uma alternativa. Não deveria. É, exatamente. E aí o paciente testa, faz toda essa questão da adaptação em casa, né? Para depois a gente começar o processo de reabilitação. Que a gente sabe que às vezes o paciente vem com uma expectativa e eu tenho que deixar ele ciente que eu não posso gerar uma expectativa muito grande do tipo, em 1 mês você vai estar nota 1000, né? Eu tenho que entender a necessidade e o quanto eu vou precisar trabalhar para que ele fique bem, certo? Muito bem, e aí vem a parte final, depois da definição do aparelho, tem aparelhos de todos os tipos, de várias tecnologias, e o ouvinte pode pensar, pô, mas aí
eu vou conseguir pagar um aparelho desse? A Clinitim facilita a situação do cliente? Perfeito. Assim, temos condições super acessíveis, parcelamentos em até 60 vezes. Então, assim, eu falo que, por questão financeira, existem parcelas aí que chegam em 200 e poucos reais. Então, é possível, mas a gente tem que olhar para dentro e dizer, não, eu quero fazer esse tratamento e eu vou fazer. A gente vai, por meio da família, por meio do paciente, por meio da clínica, achar uma forma para que ele tenha a reabilitação. Muito bem, Michele. Olha, fique à vontade aí para passar a sua mensagem final e também os contatos da Clinitim, porque certamente nosso ouvinte está interessado, quer fazer uma avaliação auditiva para verificar como é que está a sua situação, está interessado em saber como é que faz para entrar em contato com vocês. Para realizar o agendamento, temos duas maneiras, né? A mais comum, que é o telefone, né? Então, assim, você pode estar entrando em contato por meio do telefone fixo, que é o 3308-9282, ou então pelo WhatsApp, que é o 98911-1281. E muitos pacientes acabam indo até o local para conhecer. Estamos localizados ali na Avenida 7 de Setembro, fica atrás da prefeitura no prédio De Ângelo, ali onde tem o Cicobi, agora tem uma loja de imóveis embaixo. No primeiro andar, na sala 8. Então, é super fácil o acesso, o prédio é acessível, tem estacionamento. Então, se você não conseguir ligar ou então preferir ir até lá, será com certeza muito bem atendido. A avaliação é feita de forma gratuita, onde eu consigo então entender e explicar a esse paciente qual a sua necessidade e condições que a gente teria para estar fazendo essa reabilitação. Muito bem, então, dado o recado, Michele, um abraço para você. Muito obrigado por estar aqui passando essas informações importantes para a audiência do Repórter Cultura. Muito obrigada, Odair. Obrigada pelo espaço da Rádio Cultura e um excelente dia e final de semana a todos.